Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. Essa foi a mensagem de Yeshua para a igreja de Sardes. E essa mensagem foi dada a João na ilha de Patmos, como assim também enviou a mensagem para 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Esses 7 perfis são perfis que demonstram como a igreja de Cristo ela pode se desviar e como ainda há remanescentes que ficam fiéis, estão de pé guardando a sã doutrina. Ou seja, há momentos que a igreja pode se desvirtuar, há líderes, há pastores que podem apostatar até a fé e estarem seguindo falsas doutrinas. Assim também, esses perfis nos ajudam para que nós possamos olhar e observar de como nós devemos andar como igreja, como verdadeira igreja de Cristo Jesus. Essa igreja é chamada de igreja morta. Ao anjo da igreja há uma mensagem terrível. Tu tens nome de que vives. Esse nome começa já com a própria cidade de Sardes. Essa cidade de Sardes, Sardes significa aquilo que brilha, que tem brilho. Que tem brilho. Olha só, esse brilho aqui é um brilho só de aparência, é um brilho só de uma performance superficial por fora, mas por dentro essa igreja com certeza não tinha brilho nenhum. É o que está acontecendo com muita igreja hoje em dia. Muito brilho, muita fama, muita ostentação, muito ouro, muita prata, muita aparência, muito show. Quanta coisa hoje em dia que está aparentando que a alegria, a virtude, a glória do evangelho está na igreja, mas na verdade é uma igreja morta, é uma igreja morta. É possível estar morto espiritualmente? Sim, aqui há uma afirmação categórica. E a reprovação nas obras. Veja lá o que diz Apocalipse 3. Olha como começa. O anjo da igreja de Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Eu fiz um estudo sobre os 7 Espíritos, tá falando de sopro de Deus, ação, a essência de Deus. E as 7 estrelas: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que está ainda para morrer. Ou seja, havia uma onda levando muita gente para a morte espiritual. Como é que uma pessoa pode chegar à morte espiritual? Como que uma igreja pode estar sendo levada para a morte espiritual? Gente, presta atenção, porque isso é muito sério. E ainda diz, ser vigilante. Ser vigilante, ou seja, era um pastor, uma igreja que não estava em vigilância. E ainda diz, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Olha só, está aí a alternativa do arrependimento, de voltar e novamente estar colocando a sua vida diante do Eterno em santidade e, lógico, se tornando uma pessoa íntegra, uma igreja íntegra. Então é possível, gente, estar bem e, de repente, começar a entrar em morte espiritual. Mas, olha, sabe qual é o problema dessa igreja? É a igreja que brilha, é um brilho de aparência, só aparência, de estereótipos, de coisas fúteis, de entretenimento, e, na verdade, a morte espiritual. Eu sempre falo, presta atenção, gente, eu sempre falo de que Cristo não podia entrar no velório porque o velório acabava, o morto ressuscitava. A vida era o próprio Cristo, nele estava a vida era a luz dos homens. A própria vida, ele não podia haver um defunto que ele ressuscitava. E justamente nós temos 3, sempre ensino isso, 3 ressurreições operadas por Yeshua HaMashiach. Uma é no velório, uma é no cortejo, indo ao cemitério, e outra é no próprio cemitério. Três dimensões. Sempre nós vamos ver essas 3 dimensões de alguém que vai ser sepultado porque está morto. Primeiro é no velório, segundo cortejo e cemitério. A primeira, logicamente, é quando ele ressuscita a filha de Jairo. Quando chegaram lá, já estava havendo velório, estavam pranteando, estavam chorando, estavam... Pronto, começou o velório porque a menina morreu. E Jesus chega e dá vida para essa menina. Em segundo lugar, temos outra passagem, já vou entrar em detalhes aqui, o filho da viúva de Nair, um cortejo indo para o cemitério. Sempre eu digo que o cortejo da morte se encontra com o cortejo da vida. E Jesus ressuscita o menino e o devolve para sua mãe. Continua a vida em glória e bênção. Agora,
o último ato poderoso e miraculoso em relação a ressuscitar uma pessoa foi com Lázaro, já estando no sepulcro, no cemitério. Jesus vai lá e grita: Lázaro, vem para fora, e ressuscita. Nesses 3 estágios, Jesus ressuscita. Por que preciso analisar isso e por que há 3 ressurreições? Porque de fato são essas 3 coisas que, esses 3 estágios fazem com que a igreja comece a morrer. E há muita gente que está morrendo e não sabe. Vou colocar aqui 3 ressurreições, 3 ressurreições. E essas 3 ressurreições estão nos evangelhos. A primeira, vou colocar aqui, filha de Jairo. E essa aconteceu no velório. A 2 está o filho da viúva de Naim. Esse é o cortejo até o cemitério. Até o cemitério. Olha só, velório, cortejo. E o 3 é Lázaro. Lázaro, né, que já está no cemitério. Certo? Nesses 3 estágios são as 3 ressurreições que o próprio Yeshua operou. E é nesses 3 estágios que às vezes a igreja se encontra. Às vezes a igreja se encontra nesse estágio do velório, onde já começa o processo de chorar, prantear e ver que a vida se foi de uma pessoa. Esse é o primeiro estágio. Só que tem gente que já está indo no cortejo, caminhando para o enterro. Está numa caminhada já para enterrar e acabar com a vida espiritual. E tem gente que já está enterrada, acabou, sucumbiu. Eu conheço igrejas frias, mortas, que acabaram, lamentavelmente, pararam no tempo e tem nome de que vive. E aí, logicamente, quando vem a morte, é necessário brilhar com o brilho de Sardes, que tem aparência. Por isso diz aqui, tens nome, ou seja, você só tem nome, só tem fachada, mas você está morto. E você precisa fazer alguma coisa. Ou seja, a morte espiritual tem com certeza a solução, que é o poder da vida e a ressurreição. O lindo dessas 3 passagens que servem para nós como igreja é que em todas as ressurreições Jesus falou algo, vou colocar em vermelho. No velório, quando ele ressuscitou a menina, ele fala Talita Cumi, que significa menina, levanta-te em aramaico. Ele ressuscita e a primeira coisa que ele fala quando ressuscita essa menina, ele fala assim, dá-lhe algo de comer, né? Dá-lhe de comer. Vou colocar aqui alimentação. Por que Jesus se preocupa com essa menina em relação à alimentação? No caso seria aqui, ó. Alimentação no velório. Alimentação, dá-lhe de comer. E essa menina, logicamente, é nutrida e alimentada. Mas por que Jesus se preocupa? Porque justamente é nesse estágio do velório da igreja, quando ela começa a morrer, é porque ela não está bem nutrida. E aí eu posso te falar que está faltando o quê? Palavra, quando a igreja substitui a palavra sã doutrina, todas essas coisas que são necessárias, exortação, tudo isso a igreja precisa para que ela não morra. Quer ver uma igreja no velório, uma igreja que aos poucos começa a tirar a palavra, começa a tirar a sã doutrina e a exortação. E aí substitui pelo que brilho? Pelo show, né? Nós vamos ver palanques, nós vamos ver um monte de fumaça, vamos ver gente besta pagando, outro besta vindo cantar e pagando 30, 40, 50 mil de cachê, que eu já vi muito isso, pregadores de renomes, tanta campanha, tanto mover, alianças com a política, coisa maligna. Você começa a ver uma igreja com sucesso ligada ao mundo, mas é um brilho de ostentação e se deixou de lado a palavra, se deixou a sã doutrina. Muita gente diz, não, mas na minha igreja se prega, mas se você analisar, não é a sã doutrina, é uma palavra engodada, secularizada, é uma palavra de acomodação, não é uma palavra de confronto, de transformação, com busca à sã doutrina e renúncia às coisas que não agradam ao Eterno. Então, quando a igreja entra no processo de velório, essa igreja abriu mão da palavra, e aqui Deus exorta e fala assim, você deixou de vigiar, você deixou de buscar, e virei a ti como um ladrão.
essa igreja que não está na palavra, é uma igreja mal nutrida. E hoje temos muita gente que está faminta da palavra, necessita da palavra para se nutrir. E começou o processo do velório que começa a acontecer dentro da igreja. Aí vem o filho da viúva de Naim, quando Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim, isso está em Lucas 7,15, vou colocar aqui, Lucas 7,15, especificamente quando o que Jesus fala. O outro está em Lucas 8,55, Lucas, aqui, velório, Lucas 8,55, anotem esses versículos que são importantes. E quando Jesus ressuscita o filho ali da viúva de Naim, imagina aquele cortejo indo para o cemitério. E, com certeza, no cemitério havia uma cova aberta para colocar esse rapaz. E alguém estava esperando, um coveiro estava esperando. Mas o que acontece? Apareceu Yeshua HaMashiach, a vida ressuscita um menino. Eu creio que alguém teve que avisar no cemitério, ei, não vai ter mais enterro, não vai ter mais enterro. Por quê? Porque apareceu Jesus de Nazaré e ressuscitou o defunto. Meu Deus do céu, isso é algo muito forte. Quando Jesus ressuscita esse jovem, fala assim, restituir ele à sua mãe, restituir a sua mãe, ou seja, entregue ele à sua mãe. Por que Jesus se empenha em falar, entregue ele à sua mãe? Lógico, a mãe estava chorando, mas podia ter falado dele de comer, não. Agora ele se preocupa em que a mãe receba o seu filho. Por quê? Porque no estágio velório, eu sempre digo que no estágio velório você está morrendo de inanição espiritual, mas no cortejo você já morreu e você está desprovisto do abraço da mãe. Queridos, a igreja, ela tem um útero e ela gera filhos. E hoje estamos vivendo um tempo onde a igreja tem esquecido seus filhos. Muita gente desigrejada, muitos pastores só pensam neles, só pensam na sua ostentação, nas suas riquezas, só pensam em explorar, só pensam em extrair, só pensam em explorar e amassar, ali tirando o sumo das ovelhas, arrancando a lã. E, lamentavelmente, muita gente desiludida, muita gente abandonada, muita gente que já morreu, que ele já está indo no cortejo para o cemitério. Ou seja, quando a gente vê um filho da viúva de Naim, vemos uma igreja que está abandonada e desprovista do abraço da mãe. Nós precisamos hoje abraçar muita gente que está sofrendo, doída, muita gente que desistiu da obra do Eterno, desistiu da glória do Evangelho, e eu creio piamente que Jesus quer que todos sejam salvos. O próprio Paulo escreve a Timóteo isso claramente, ele deseja que todos serão salvos. E nós precisamos lutar para isso. É lógico que nem todos vão receber, nem todos vão querer. Há pessoas rebeldes que não vão querer receber a Cristo e serão, logicamente, julgadas e condenadas. Agora, o desejo é que essa salvação gloriosa alcance a todos, porque Jesus se entregou pelo mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, amados, quando vemos esse cortejo indo para o cemitério, nós vamos ver uma igreja que abandonou seus filhos, uma igreja que abandonou a maternidade, o discipulado. Eu vou colocar aqui, alimentação aqui, discipulado, maternidade. Isso é criar a pessoa na doutrina de Cristo, criar essa pessoa no caráter de Cristo. Isso que está faltando hoje em dia. Paulo diz aos Gálatas, no capítulo 4, por vós sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Então, é criar uma igreja com caráter de Cristo. Aí que está, meu irmão. Quando uma igreja é criada no caráter de Cristo, não vai ter essas palhaçadas. Uma igreja que é abraçada no amor. Hoje em dia, precisamos de uma igreja com fruto do Espírito. Fruto do Espírito Santo. Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Uma igreja que se fortalece na frutificação e é abraçada com amor, é abraçada com essa virtude, com essa paciência. E com certeza essa igreja que somos nós precisamos ter isso. Somos faltos disso. E está faltando hoje essa mãe que abraça seus filhos. E é uma igreja que está morrendo, uma vez eu lidei com um apóstolo, olha o nome dele, missionário apóstolo, e eu estava
cuidando de pessoas, né? Sempre ajudando, suprindo, abençoando, levando cestas, cuidando da grei do Eterno, sempre estamos cuidando. E ele me disse claramente, Natanael, olha, eu não dou um centavo, pode vir chorar aqui por gás, eu não dou um centavo, eu não dou não ajudo ninguém, porque essa igreja se acostuma a ser mal agradecida. Isso me doeu por dentro, porque meu pai, minha mãe sempre me ensinaram a abençoar, estar juntos, abraçar pessoas, assumir a causa, obra social, enfim, tanta coisa. Eu me lembro que uma vez nós saímos de um evento e eu passei numa churrascaria, porque eu queria abençoar os que estavam comigo. Eu tinha condições, e eu falei, gente, hoje eu vou pagar. Nós vamos, estava na promoção e fomos lá comer churrasco. Eu levei ao redor de umas 7 pessoas conosco e falaram, eba, hoje o Natanael vai pagar. E fomos lá comer e estávamos comendo. E eu literalmente, gente, encontrei esse abençoado atrás de um biombo. Ele mandou colocar um biombo, e atrás desse biombo estava a mesa dele, ele estava comendo escondido sozinho lá. Havia muita gente nesse evento e muita gente estava jantando ali, estava almoçando, perdão, e eu convidei, vamos lá, vamos almoçar. Quando eu entrei, ele estava lá atrás do biombo, literalmente. Esse é o perfil de muito líder, que colocou uma redoma e ele está só se engordando, só vendo benefícios próprios. Espírito imundo, de mão de vaca, no popular, espírito imundo, maligno, de egocentrismo, um espírito diabólico que nunca estende a mão para abençoar. Querido, é lógico que tem gente ingrata, é lógico que tem gente rebelde, é lógico que tem gente que você ajuda e depois vai embora, mas já pensou se Jesus pensasse assim, eu não vou ajudar ninguém porque todo mundo é ingrato, porque vão me crucificar e porque vão me blasfemar, e os mesmos que me falam Hosana são os mesmos que vão falar crucificar. Isso de fato aconteceu, mas Jesus nunca atuou com uma natureza maligna, mas atuou com a natureza da qual ele foi enviado aqui pelo Pai e cumpriu a sua missão. Então, nós temos que abençoar, nós temos que cuidar, temos que fazer isso. E lógico que eu tenho cuidado com pessoas enganadoras, eu recebo sempre pedidos, até fora, via telefone, via WhatsApp. E eu sei que às vezes há pessoas de má natureza, temos que vigiar com isso. Porém, onde nós estamos na igreja local, os domésticos da fé precisam ser cuidados, abraçados e tratados. Essa é a igreja apostólica que tem tudo em comum, essa é a igreja apostólica que abraça, que está ajudando e abençoando aos que são ovelhas do Senhor. Então, está faltando esse abraço da mãe. Restituam ele para sua mãe. Por último, Lázaro no túmulo, né? E aqui é no cemitério, aqui Lázaro, depois de 4 dias, Jesus aparece no cemitério. O que aconteceu? Jesus dá uma ordem, tire a pedra, e ele grita, Lázaro, sai para fora. Sai para fora. Primeira alimentação, esse aqui é discipulado, só que aqui sai para fora. É a igreja que está enclausurada dentro de 4 paredes. Está cheio de pastores, ativistas dentro de 4 paredes, está cheio de crentes, cheio de atividade, não tem nada de Deus, mas estão cheios, estão vomitando essência de atividades, de agendas, de programas, de shows, de não sei mais o que, e pensam que estão fazendo a obra do Senhor dentro da igreja para eles mesmos se entreterem, para eles mesmos se manterem, para eles mesmos se autossatisfazerem. Isso é maligno. A igreja verdadeira ela tem que sair para fora. Sai para fora. Sai para fora. Ele gritou, sai para fora. Ou seja, essa igreja que morre é uma igreja que não evangeliza, é uma igreja que não vai pelos valados anunciar a palavra do Senhor, não entra em casas, é uma ordenança. Ide às casas e falai, paz seja nesta casa. Você sabia disso? Se não aceitarem, você tem que sacudir o pé. É o que nós estamos fazendo, entrando em casas, frentes de hospital, frentes de cadeia, frentes de evangelismo. Estamos ali desde a periferia até os bairros mais altos. Estamos trabalhando em todas as camadas da sociedade, saindo para fora. A igreja que está acostumada só a atividades das 4 paredes é uma igreja que vai morrer. Uma igreja que às vezes já morreu e está lá com as cantarolas, com as atividades, mas é uma igreja que não sai para fora. Então Jesus está falando, sai para fora. Só que quando ele sai para fora, já ressuscitado, ele fala assim, desatai-o.
Ele podia tirar as ataduras, mas aí os discípulos tiveram que tirar as ataduras. Então essa igreja é uma igreja que está presa, é uma igreja que precisa se desatar, um desatar espiritual. Desatar. Então, essa igreja que está no cemitério, já enterrada lá no Evangelho, vai evangelizar o quê? Vai falar o quê? Boas novas? Nunca sai, nunca tem frente de evangelismo, nunca tem ação do que é as boas novas, o evangelho do reino sendo pregoado. E isso precisa ser feito. E nós precisamos sair para fora e nos prender a tanto compromisso, tanta coisa que está atando a igreja. E essa igreja morreu e ela só vive em si mesmada, com um brilho de Sardes, de aparências, mas está morta. Está morta. Eu vejo que há igrejas que não fazem mais batismo, igrejas que não têm mais integração de novas vidas. Isso é perigoso e você precisa entender isso. Então, temos aqui uma morte espiritual para uma igreja que não tem nutrição, uma igreja que não tem o abraço da mãe, que é discipulado, e uma igreja que precisa sair para fora e ser desatada. Com certeza, a mensagem foi para a igreja de Sardes e pode servir para nós. Todos os dias nós estamos no canal Natanael Solis, te convido para esse canal. E essa mensagem, inclusive, já ministrei, estamos estudando as igrejas da Ásia. Todo dia, de segunda a sexta, às 22 horas. Vá lá no canal Natanael Solis Pregações. Natanael Solis Pregações. Estamos lá levantando uma nova família. E você precisa conhecer esses mistérios preciosos. E estamos ensinando isso na universidadedoreino.com. Vá lá, universidadedoreino.com. Venha estudar, venha se aprimorar, venha conhecer a palavra. Na descrição do vídeo estão todas as indicações para você estar conosco e com certeza crescer na graça. Tudo que nós aqui estamos fazendo é para promover a obra do Eterno. Deus te abençoe, Deus te prospere e cremos que o Senhor nos ressuscita, nos dá vida e nos livramos de tanto empecilho maligno que nos impede de avançar. Um abraço e um beijo no seu coração.